Hoje o blog do Sargento Cláudio Dias tem a grata satisfação de entrevistar Miriam Assunção e Lima, Tenente-Coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, professor assistente do Departamento de Gestão Pública da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, mãe da Débora e do André, e escritora, autor do livro A Major da PM que Tirou a Farda. Coronel Miriam, é um prazer para a gente hoje poder entrevistá-la. A senhora poder falar um pouquinho para os nossos seguidores. A gente tem feito esse trabalho de entrevistas com personalidades, com pessoas da segurança pública, da sociedade como um todo, falando um pouquinho da trajetória, da vida profissional e também sempre ao final deixando uma mensagem para essas pessoas que estão chegando agora nas instituições, na Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, os agentes penitenciários, guardas municipais, segurança como um todo. E eu gostaria que a senhora iniciasse falando um pouquinho, a senhora que teve uma trajetória importante na Polícia Militar e também em outros setores sociais, falar um pouquinho para os nossos seguidores quem é a Miriam Assunção e Lima. Aí bem, quem é Miriam Assunção e Lima é complicado, são muitos anos de análise, eu acho isso complexo, mas bem, a profissional que eu busquei ser e trabalhei durante muito tempo e lutei muito na Polícia Militar, é muito interessante porque eu sou da primeira turma de policiais femininos que ingressou antes até de você ter nascido em 1981. Depois eu fui da primeira turma de oficiais femininos em 1985. E aí a gente começa uma trajetória, eu acredito até porque quando sargento eu trabalhei durante um bom tempo na rodoviária e o fato de eu ter sido sargento me fez ter bem essa visão da tropa. Então o trabalho que eu busquei levar durante os meus 28 anos na Polícia Militar sempre foi muito voltado ou para o público externo em situação de vulnerabilidade ou para o público interno também em situação de vulnerabilidade. Eu falo que eu tenho dois momentos, que são dois momentos ímpares, diferente de tudo que vocês militares vivem hoje, e até eu mesmo vivo. Eu falava há pouco com o Dias que esse salário me proporciona ficar passeando aí pelo mundo. Nós vivemos uma época de grande penúria nos idos do século passado, da década de 90, e a gente teve que fazer um trabalho muito próximo dos policiais. Eu comandava nessa época a 6ª Companhia do 1º Batalhão, e naquela época a gente tinha policiais que moravam debaixo de lona, a gente tinha policiais que tinham filhos que passavam fome, então foi uma situação assim, muito complicada. E nessa época a gente se aproximou muito da tropa, trabalhamos muito junto com os policiais, e eu tive a oportunidade, em razão desse trabalho, de trabalhar no governo do estado de Minas Gerais e depois voltar para a polícia, aí já major, numa situação totalmente diferente, para comandar a 10ª Companhia, que foi alguma coisa também da qual eu me orgulho muito. Nós pudemos trabalhar juntos, tiramos a farda juntos várias vezes. Era bem interessante isso. E aí a gente já trabalhar com pessoas numa situação de vulnerabilidade que eu também não conhecia até então. Então, eu falo que eu passei a ser uma outra pessoa, e pessoa mesmo, Miriam mesmo, depois de conhecer toda aquela realidade da cabana do Pai Tomás. Então, a partir dali, eu me envolvi muito em movimentos sociais, muito em projetos sociais. Trabalhei durante pelo menos 10 anos presidindo uma ONG, o Instituto Paulino Rasto. A gente fez trabalho no Morro das Pedras, a gente fez trabalho na Cabana, a gente teve trabalho no Taquaril, que foi um trabalho bem significativo. Enfim, a ideia era muito possibilitar que os jovens eles pudessem, de alguma forma, ter acesso a uma educação melhor, a oportunidades de emprego, enfim, a projetos de vida mais interessantes. Então, eu acredito que isso foi muito interessante. E depois eu saí de lá, já bem próximo da minha ida para a reserva, e eu fiz um projeto que eu amo também, que é o projeto com a AMOS. Eu fiquei trabalhando com a AMOS pelo menos uns 2 anos, e a gente fez um projeto bem voltado para a questão da autoestima do policial.
nós pudemos perceber, e a gente fazia esse projeto junto nos colégios tiradentes, com os filhos de militar, como os filhos de militares, as famílias de militares, existem muitas famílias de militares, sobre uma situação de violência doméstica muito grande. Então o policial vive num estresse muito grande e ele deságua esse estresse dele dentro de casa. Então nós estivemos próximos de muitos filhos que já tinham sido vítimas de violência mesmo dos pais, e aí eu não falo que violência era só uma correção mais firme não, mas violência mesmo, né? Mulheres também, né, de policiais vítimas de violência. Então esse foi o último trabalho que eu fiz antes de ir para a reserva. Então eu fui para a reserva em 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa privada em São Paulo, que se chama Brenco, FH Brenco, e eu fui a coordenadora de responsabilidade social dessa empresa, foi também uma experiência muito interessante. Depois eu voltei, fui secretária de planejamento em Ouro Preto, e aí passei recentemente, né, assim, já tem 4 anos eu fiz um concurso, e agora eu sou professora lá na Universidade Federal, e eu também trabalho com uma modalidade de ensino, que é uma modalidade nova, bem voltada para o social, que é a modalidade de ensino à distância, considerando a possibilidade que a gente tem hoje de acessar vários alunos que não teriam oportunidade e não teriam acesso ao ensino superior se não fosse a questão do ensino à distância. Então a gente, por exemplo, eu vou, né, porque eu ministro algumas aulas presenciais, Lagamara, Araçuaí, Salinas, Montes Claros, que já é uma região maior, mas a gente tem também na Bahia alguns polos, são cidades bem pequenas, e aqui mesmo, né, a Caiaca, que não teriam, as pessoas de lá não teriam como sair para cursar uma universidade. Mas antes disso, eu devia ter falado isso primeiro, eu queria te agradecer e queria dizer que eu só estou gravando porque eu amo Dias de Paixão. A gente fez um trabalho muito legal, eu respeito muito a pessoa que o Dias é, o policial que ele é, a carreira que ele construiu. Então é uma pessoa de quem eu me orgulho muito de ter trabalhado junto com ele, é uma pessoa que que eu falo, que ele fala, né, ele está no meu primeiro livro, que é claro no segundo também, é uma pessoa que eu amo muito, então por isso a gente está aqui conversando. Exato. O blog do Sargento Cláudio Dias hoje, então, entrevista a Tenente Coronel Miriam Assunção e Lima, professora universitária, e que realmente muitas pessoas já haviam pedido uma entrevista com a senhora, posto que a gente tem entrevistado pessoas da comunidade, pessoas da polícia, personalidades que fizeram e fazem em prol de um mundo melhor. E a senhora bem enquadra nisso. Nós tivemos a oportunidade também, não sei se a senhora se recorda sim, eu trabalhei com a senhora em diversos projetos que a senhora capitaneou à época. Meu Quarteirão... Meu Quarteirão no Mundo e Meu Mundo no Quarteirão. Depois disso nós já fazíamos as palestras nas escolas, né? Onde... O que você faz pela paz, chamava nossas palestras. Isso, o que você faz pela paz. Porque 2000 paz. foi o ano da paz, né? Então a gente, o ano mundial da paz. A senhora levou também um show para o Lá para Muito Show junto com a Rádio 98. Foi, né? Foi um concurso que a gente fez com os as meninos, escolas, né? Eles gravaram um CD, eu tenho esse CD. Eu tenho só a parte da minha banda tocando. CD, foi muito interessante. Isso. Eu tive a oportunidade também, que eu considerei ímpar, de representar a senhora devido aos compromissos. Eu representei a senhora na Secretaria de Educação. A senhora aproximou a Polícia Militar dessa questão educacional, com aquela inserção nas escolas, a participação no policiamento escolar mais ativo, e as palestras que a gente fazia na formatação muito interessante, que iniciava fardado e depois retirava a farda, e fiquei muito feliz que há poucos dias nas redes sociais o tenente Ronan Sassada, ele cita onde que vocês acham que eu aprendi isso? Eu li o livro da Major, né? A época Major, né? Então, muito interessante. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância de cada cidadão, e aí não só o policial na ponta da linha, mas o cidadão participar da vida social e a contribuição que cada um tem, eu acho, por obrigação dar para um mundo melhor.
Bem, eu acredito que esse é o desafio que a gente tem agora, desse século XXI para frente, é exatamente um pouco isso, assim, romper o nosso individualismo, romper a nossa zona de conforto e começar a tentar compartilhar o que a gente tem. Então, a gente conversava aqui também um pouco antes da entrevista, e uma das coisas que eu disse foi exatamente isso, que nos países mais pobres que eu visitei, como Laos, Camboja, Vietnã, e também várias comunidades, né, aqui no Brasil, assim, bem simples, mesmo, comunidades às vezes quilombolas, enfim, pessoas bem mais pobres do que nós, como que essas pessoas conseguem, de uma forma ou de outra, socializar os seus dons. E aí eu não falo só na questão material, de dividir alimento, de dividir transporte, eu não falo só nisso. Eu digo muito também na questão da educação, do ensinamento, do exemplo. Então, eu acredito nisso, assim, nesse esforço que a gente tem que fazer enquanto ser humano, sabe? E aí eu acho que é uma questão até mais espiritual, que é todo esse esforço mesmo que a gente precisa fazer para se conectar, né? Não só com as pessoas desse mundo, mas com essa energia maior que perpassa e que também nos une e leva a gente para ser um tanto quanto melhor. Uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente vive uma área de trabalho igual a favela, é que você consegue estar vivendo limites. Então você vive limites, que são limites morais do bem e do mal, você vive limites de uma paz e de uma violência exacerbada, e eu acredito que o policial, se ele é uma pessoa bem focada, se ele consegue fazer essas reflexões, de conversar e mesmo de ter essa certa espiritualidade, de poder ler, de poder discutir de alguma forma isso tudo que ele vive, ele é uma pessoa que pode contribuir muito onde ele vive, muito. Eu acho que o policial, e eu falo isso porque hoje eu sou professora, ele tem uma capacidade de poder transformador muito grande, porque a gente que é professor, a gente está ainda num processo de formação. E o policial, eu acho que ele chega muitas vezes quando está irrompendo algum momento nesse processo de formação. E se ele é uma pessoa que possui esse equilíbrio, se ele é essa pessoa que possui uma certa calma e tranquilidade, ele consegue contornar bem isso, porque às vezes as pessoas ficam meio chocadas depois que a gente sai da polícia e vai trabalhar, como que a gente consegue dar resposta tão rápida para as coisas? É porque a gente foi formado para ter essa capacidade de resposta em locais de crise de uma forma muito positiva. Então, assim, se eu pudesse falar, né, dessa contribuição das pessoas, e eu falo não só as pessoas que lidam na segurança, mas as pessoas de uma forma em geral, eu acredito que hoje a gente tem que fazer muito uma meditação. A gente, inclusive, meditação está sendo usada até para crianças na escola, para melhorar a concentração, mas eu acredito que do policial, né, também, pela não violência, assim. E eu não acho que ser não violento é ser uma pessoa subserviente, é deixar as pessoas te atirarem e você morrer. Eu não acredito que seja esse o caminho. Eu acredito que a gente está posto, sim, para fazer frente a toda violência dentro dos limites da lei. Então, eu acho que essa é bem a ideia. E quando as pessoas sentem a amorosidade da gente, e isso eu falo porque, como muitos, né, eu já tive a oportunidade de estar em situações de muito estresse, com troca de tiro, enfim, né, assaltos ou outras situações assim, essa situação da amorosidade, ela consegue, se você consegue ter essa paz, você consegue dar uma solução melhor. Então, eu acredito que a busca pelos projetos sociais, que a gente tanto tem, eu acho que são por dois motivos. Uma, porque de uma forma ou de outra isso equilibra a gente e traz a gente para essa sintonia mais de paz. E a outra, eu brinco muito, que é muito menos pela generosidade, mais pela avareza. Porque toda vez que a gente está numa situação dessa, eu acredito que a gente ganhe muito mais do que a gente receba. Então, às vezes as pessoas acham que a gente dá muito, mas pelo contrário, a gente recebe muito dessas pessoas. Então,
Eu hoje, se sou a pessoa que sou, eu tenho que agradecer a vários policiais, soldados a coronéis que eu trabalhei na polícia e que deixaram muito para mim, que me ensinaram muito e a quem eu vou ser eternamente grata. Exato. Então, o blog do Sargento Cláudio Dias, entrevistando hoje Miriam Assunção e Lima, coronel da Polícia Militar, professora universitária, e nós fizemos um resumo, né, do currículo dela, porque senão a entrevista seria só falar currículo, porque currículo ela tem bastante. Eu gostaria de lembrar também que a senhora, quando nos comandou, nos possibilitou um curso ministrado pela Universidade de Cuba, né, a professora Elcida, né, que foi um curso de intervenção comunitária e que possibilitou aos policiais da 10ª Companhia uma visão diferente, né, da visão acadêmica ou da visão interna corporis. Por quê? Esse curso de intervenção comunitária, ele nos mostrava exatamente com quem iríamos lidar, o nosso público, e como lidar, né, com essa aproximação do público, porque a sociedade realmente nos vê como anjos fardados. Então, tinha que registrar isso aqui também. Dentre outros projetos mil que a senhora realizou na 10ª Companhia, né, na 6ª Companhia, que a gente tem conhecimento no centro da cidade, foi um divisor de águas, eu já ouvi essa expressão, né, a senhora conseguiu modificar a forma de policiamento no centro, né, eu creio que seja através da abordagem mesmo do policial para o centro é diferente, né, o centro lida com a população que está ali passando, flutuante. Então, é totalmente diferente. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para esses policiais que estão chegando agora, a academia, né? Eu gostaria também de registrar na Academia de Letras da Polícia Militar, João Guimarães Rosa, a qual tenho, né, a honra de fazer parte. Eu tenho escrito muito sobre essa questão social e a participação do policial na sociedade. Então tem sido uma vertente que eu peguei como, né, minha batuta lá dentro. E o capitão Santiago também tem feito excelentes textos ligados a essa questão da aproximação da Polícia Militar com a sociedade no dia a dia, no cotidiano. Gostaria que a senhora deixasse então uma mensagem para esses policiais que estão chegando agora, né, com a experiência que a senhora tem, né, com essa maestria que a senhora sempre lidou, tanto com a polícia quanto com o público, né, o nosso público-alvo. Uma mensagem para esses nossos seguidores e as pessoas que irão assistir esse vídeo. Bem, se eu pudesse falar para os policiais, até porque eu tenho, de vez em quando encontro o policial numa situação de erro civil e ele policial, eu diria para que vocês não acreditem que nós somos heróis. Nós não somos heróis. Não mitifiquem a nossa profissão. Não acreditem que nós somos mais fortes ou melhores do que os outros. Só a nossa humanidade é que nos permite lidar com as outras pessoas. Só quando nós entendemos nós mesmos, enquanto ser humano, nós podemos fazer uma boa segurança pública. Eu acredito que eu sofri durante muitos anos porque eu acreditava de alguma sorte que eu podia ser heroína. E eu descobri a duras penas que não. Quando eu faço questão de falar no meu currículo que eu sou mãe da Débora e do André, é porque a duras penas eu tive que conduzir a minha família. Então, vocês, policiais, nunca se esqueçam que vocês são seres completos. É muito importante, o cidadão espera muito de você enquanto você estiver trabalhando. Então, quando você estiver trabalhando, dê de você o melhor como se fosse para os seus filhos, para a sua mãe, para a sua família. Mas quando você chegar na sua casa, dê para a sua família o melhor como você deixou na sociedade. Então, se eu pudesse dizer para vocês alguma coisa, era bem isso, assim, busque essa lógica da amorosidade, da não violência, enquanto saída para que a gente possa viver num mundo melhor. Dias, mais uma vez, muito obrigada, mas muito obrigada de coração. E eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você. Viu? Muito obrigada. Ok, é recíproco. Demorou para acontecer a entrevista, ela protelou devido às atividades dela e também entender um pouco desse trabalho, né? E
Hoje, felizmente, para os nossos seguidores, ela concedeu essa entrevista. Miriam Assunção e Lima, Tenente-Coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, professora assistente do Departamento de Gestão Pública da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, como ela sempre diz, mãe da Débora e do André, e escritora, autora do livro A Major da PM, que tirou a farda. E antes da entrevista começar, ela nos disse que já tem, né, mais inscritos aí, então em breve nós teremos mais livros aí da nossa estimada amiga e comandante, professora, mestra, Miriam Assunção e Lima. O blog Centro Cláudio Dias se despede e agradece a atenção da senhora que hoje nos recebe em sua residência para essa breve entrevista. Tenho certeza que todos ficarão muito felizes com as palavras em prol de um mundo melhor que a senhora nos deixou hoje na mensagem. Muito obrigado. A você que assistiu o vídeo, não se esqueça, tem outros, tem os que já foram feitos, tem os vídeos que virão, né? Então, acompanhe o blog e a gente está aí fazendo esse trabalho. E indique também pessoas para serem entrevistadas. O blog Centro Cláudio Dias se despede. Até a próxima entrevista.